Graça e paz para você que está me dando aí o privilégio de compartilhar comigo esse vídeo. Eu sou o Diácono Márcio Ribeiro e esse é o canal Notas de Encorajamento 2. Nesse canal eu estou disponibilizando mensagens da Palavra de Deus para poder edificar as nossas vidas, para podermos aí aprender um pouco mais. Se você ainda não é inscrito no canal, quero convidar você para se inscrever, quero convidar você para clicar no sininho para receber as notificações, entendeu? Quero que você faça parte aí do canal, quero que você me ajude a compartilhar o Evangelho, compartilhar essa palavra e manifeste a sua opinião, deixe o seu comentário, deixa lá o seu like também, entendeu? Vai ser muito bem-vinda a sua opinião para que esse canal ele possa crescer e possa se aprimorar. Que Deus possa abençoar a sua vida desde já. Bom, essa é uma série que nós vamos começar, que é uma série de estudos bíblicos, para podermos então aprofundar um pouco mais alguns temas da Palavra de Deus. Ao longo desse trimestre, uma vez por semana, vai ter um vídeo, tá, com um estudo bíblico bem interessante. Esse trimestre nós vamos falar sobre os profetas maiores e menores. A lição de hoje ela vai começar falando sobre os reis de Israel, porque a partir daí é que a gente começa a entender o significado do ministério dos profetas, por que eles foram levantados, cada um foi com uma missão bem específica. Vai ser aí um estudo bem interessante. Agora, antes de eu começar o estudo, eu quero colocar algumas coisas aqui. Esse estudo bíblico, ele jamais vai substituir a escola bíblica dominical da sua igreja. A partir do momento que eu estou falando com servos do Senhor, que são fiéis, que são obedientes, obviamente que quando a escola bíblica dominical estiver funcionando, você vai estar lá no dia e no horário da sua escola bíblica dominical, da sua igreja, em obediência ao seu pastor, que é a sua autoridade espiritual. Da mesma forma, o estudo bíblico da sua igreja, quando está disponibilizado lá para você fazer. Ou culto de ensino, ou culto de oração, culto de doutrina, seja lá qual for o nome, mas a partir do momento que a sua igreja disponibiliza, então sua obrigação como crente, como servo do Senhor, é estar lá em obediência à sua autoridade espiritual, que é o seu pastor. Esse canal aqui está oferecendo uma alternativa, não somente para esses dias aí de coronavírus aí que está todo mundo de quarentena, mas posteriormente aí à quarentena, posteriormente aí ao coronavírus. Esse canal vai estar disponibilizando do mesmo jeito os estudos bíblicos nessas condições todas aí que eu acabei de falar. Então, vamos então começar a aula. O tema do trimestre todo vai ser profetas maiores e menores. Essa é a primeira aula referente aos profetas. Para entendermos esse ministério e compreendermos por que, em um determinado momento da história do povo de Deus, o reino foi dividido em dois e como começou a construção dessa grande nação. Vamos lá. Então tudo começou quando Deus chamou Moisés e deu a ele a incumbência de reunir o povo hebreu a fim de libertá-lo da escravidão no Egito. Aí você vai pegar sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo 3, tá? E você vai ler com toda a calma aí. Você pode fazer isso até durante o estudo e depois dele. A partir daí, Deus começou a estruturar a nação hebreia, estabelecendo um governo teocrático, ou seja, Deus dava as instruções a Moisés e esse Moisés a transmitia ao povo. Isso você vai abrir sua Bíblia no Êxodo, livro do Êxodo, capítulo 7, você vai conferir isso aí. Isso é o governo teocrático. Deus comandava e, através do seu escolhido para liderar, Moisés, ele transmitia as suas instruções e Moisés repassava ao povo. E a gente vai ver que, durante o ministério de Moisés, ele foi preparando Josué. E quando Moisés morreu, Josué assumiu o comando. E logo após Josué, os juízes então vieram. Vieram vários juízes. Aí quando foi na gestão de Samuel, o povo exigiu um rei. O povo foi cobrar de Samuel, que Samuel colocasse um rei
para governar sobre eles. Por quê? Porque o povo estava vendo os filhos de Samuel, que se chamavam Joel e Abias, nomeados já pelo Samuel já idoso para sucedê-lo. Esses caras não andavam no caminho do Senhor. Eles eram gananciosos, aceitavam subornos, perverteram a justiça e além disso, o povo também queria copiar as outras nações, porque as outras nações tinham reis e eles também queriam que Samuel colocasse um rei para eles também, tá? Confira no primeiro livro de Samuel, no capítulo 8. Aí, por causa disso, Deus então direcionou o profeta para ungir Saul, o primeiro rei de Israel. Vocês vão acompanhar isso aí no primeiro livro de Samuel, capítulo 9 e no capítulo 10. Mesmo não sendo essa a vontade do Senhor, porque ele conhecia Saul e sabia que a sua índole não era boa, tá? E devido às atitudes de Saul, Deus manifesta a sua profunda tristeza em relação ao fato dele ter ungido esse camarada como rei, tá? Confere aí no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículos 10, 11 e 35. Então, como nós vimos, a vontade absoluta de Deus era que houvesse o governo teocrático, ele comandando e um líder escolhido por ele transmitindo as instruções ao povo. Mas esse povo quis copiar as outras nações, o que a gente vê nos dias de hoje um perigo. A própria igreja evangélica hoje está copiando muita coisa do mundo, está trazendo muita coisa de fora para dentro da igreja, quando na verdade deveria ser o contrário. Nós deveríamos ser os influenciadores, nós deveríamos levar as nossas coisas para influenciar o mundo e não para que o mundo venha nos influenciar. Então a gente tira uma lição muito importante disso aí, tá? Esse erro que os hebreus cometeram lá, muitas vezes nós aqui nós estamos cometendo. E eu falei ainda há pouco, né, que Deus manifestou sua profunda tristeza em ter ungido Saul, rei de Israel, e deixei a referência bíblica para você. Quero abrir uma observação. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Isso está no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 29. Por quê? Porque existe a questão da presciência, que é um dos atributos exclusivos do Senhor. Ou seja, esse atributo ele garante a Deus um total conhecimento do futuro. Ou seja, ele sabia desde o começo que Saul agiria da forma que agiu. Eu quero lembrar aqui o seguinte, você vai conferir aí na sua Bíblia, você vai ver que Deus dialogou com Samuel. Os textos que eu dei referência, vocês vão ver o diálogo de Samuel com Deus, Samuel perguntando ao Senhor, poxa, e eles estão querendo um rei, coisa e tal, estão se rebelando contra mim. O próprio povo falou para Samuel que não tinham nada contra ele. E o próprio Senhor também falou, não, Samuel, o negócio não é com você, é comigo. E Deus sabia quem era Saul e avisou, mandou Samuel avisar o povo, ó, o rei vai fazer assim, 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 vai pegar suas mulheres, vai pegar seus filhos, vai transformar em escravos, mas mesmo assim o povo insistiu. Então Deus deixou para lá. Se vocês conferirem aí vídeos anteriores, eu repito essa questão, que Deus é uma pessoa educada e ele muitas vezes deixa que o ser humano faça do seu próprio jeito. A palavra arrependimento na Bíblia traduz algumas palavras hebraicas, geralmente provenientes da raiz nahan. Dependendo do contexto de cada referência bíblica, tais palavras podem significar mudança de ideia, mudança de atitude, mudança de plano, entristecer, lamentar e até mesmo confortar ou tranquilizar alguém em relação a um determinado acontecimento. Então, talvez outra palavra nas traduções bíblicas, como por exemplo lamentar, seria mais apropriado para facilitar o entendimento das pessoas com relação ao arrependimento de Deus. Aí logo em seguida, o Senhor enviou Samuel a Belém, à casa de Jessé,
a fim de ungir Davi como rei de Israel, em substituição a Saul. Confere aí na sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Davi assumiu o trono somente após a morte de Saul, tornando-se um grande rei, admirado, querido e, acima de tudo, submisso a Deus. O seu reinado foi mantido e expandido à custa de guerras, sempre guiado pelo Senhor. Vamos repetir aqui uma coisa que eu quero enfatizar. Samuel foi à casa de Jessé e ungiu Davi, em obediência ao que o Senhor mandou fazer. Davi era um rapaz na faixa dos seus 15, 16 anos. Davi não subiu imediatamente ao trono, ele esperou, porque a ordem do Senhor foi essa. Davi esperou, e somente após a morte de Saul é que Davi assumiu o trono. E aqui cabe uma outra lição para nós nos dias de hoje. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas aqui e agora. Queremos assumir um ministério aqui e agora quando Deus não mandou. Queremos trocar de emprego aqui e agora quando Deus não mandou. Queremos entrar num relacionamento aqui e agora quando Deus não mandou. E nós não estamos sabendo muitas vezes esperar. E a gente vai lá no livro de Atos e a gente vê a observação, a orientação. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então nós somos chamados sim a saber o tempo exato das coisas. Tempo de agir, tempo de esperar. Então Davi soube esperar. Voltando aqui. Até esse momento aí, havia somente um reino, o reino de Israel, formado pelas 12 tribos. Davi recebeu o perdão de Deus após ter cometido o adultério com a Batseba. Lê o livro de 2 Samuel, capítulo 11. Ele arcou com as consequências profetizadas por Natã. Você continua a leitura no segundo livro de Samuel, entra pelo capítulo 12. E ele recebeu do Senhor a promessa de que nunca faltaria um descendente seu no trono. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, do 1 ao 4. Eu vou colocar todas essas referências por escrito na descrição do vídeo, para que você possa acompanhar com toda a calma e tranquilidade. Bem, então nós vimos que era um reino só, formado pelas 12 tribos, e nós vimos aí que nunca faltaria um descendente de Davi no trono. E existe uma outra promessa também, que da raiz de Davi viria o Messias que salvaria a humanidade. Segura essas informações aí que a gente vai chegar. O reino veio unido, Davi faleceu em boa velhice, Salomão o sucedeu, tá? Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 12. Tá a referência bíblica para falar sobre isso. Salomão andou nos caminhos do Senhor, agiu com sabedoria e sempre respeitou os preceitos de Deus. Confere primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Até que o seu coração se desviou dos mandamentos de Deus. Salomão, influenciado por suas 1000 mulheres, de vários povos que o Senhor havia ordenado que os judeus não casassem, ele resolveu adotar os deuses desses ídolos, ídolos repugnantes, e por causa disso ele recebeu do Senhor a sentença de que perderia o reino de Israel, que seria dado a outro. Segura aí. A gente falou que Salomão teve 1000 mulheres. Muitas dessas 1000 mulheres, elas foram simplesmente mulheres de alianças políticas. Então Salomão veio expandindo um reino. Lembra que eu falei que Davi expandiu por meio de muitas guerras. Salomão expandiu em tempos de paz, alianças políticas. O reino de Israel já estava estabelecido, era próspero. Então Salomão, com as suas alianças políticas, usando de sabedoria, de estratégias, ele foi expandindo e foi fazendo esses casamentos aí. Muitos desses casamentos eram somente alianças políticas. Só que Salomão, no final da sua vida, não se manteve com o coração inteiramente fiel ao Senhor e recebeu então essa sentença. O reino seria dado a outro.
Jeroboão era um camarada de fora da linhagem de Davi, era um general do exército de Salomão. Então o Jeroboão se levantaria em rebeldia, certo? Mas por amor a Davi, Deus deixaria o filho de Salomão, que foi o que sucedeu, né, Salomão, Roboão no caso, ficar como rei de 2 tribos. Então vamos voltar aqui. A promessa de Deus foi que nunca faltaria uma pessoa da linhagem de Davi no trono de Israel, ok? A promessa tinha que ser cumprida, porque foi Deus que prometeu. Davi andou nos caminhos do Senhor. Mesmo quando ele deu mole no pecado com a Betseba, ele foi perdoado. Arcou com as consequências, mas recebeu essa promessa. Salomão, no final da sua vida, se desviou dos caminhos do Senhor. Teve, então, a sentença de que o reino de Israel seria dado a outro. Só que Deus ia cumprir a promessa, certo? Não faltaria ninguém da linhagem de Davi no trono. Então, no meio dessa rebeldia do Jeroboão, 10 tribos acompanharam, certo? Das 12 tribos, 10 acompanharam. 2, Judá e Benjamim, ficaram com Roboão. Então Roboão permaneceu como rei somente dessas 2 tribos. E aí foi formado o reino de Judá. E foi daí que começou a divisão. Reino de Judá por um lado, com essas 2 tribos, Judá e Benjamim, Roboão era o rei, e o reino de Israel, a gestão de Jeroboão, com as 10 tribos restantes. Confere na sua Bíblia, primeiro livro dos Reis, capítulo 11. Ok? E a Bíblia nos diz que tanto Roboão como Jeroboão fizeram as coisas que o Senhor abomina. Permitiram a idolatria, incentivaram a idolatria, incentivaram também os prostitutos cultuais a proliferarem no meio do povo. Confere na sua Bíblia, primeiro livro dos Reis, capítulos 13 e 14. E foi a partir daí que Deus começou a levantar os profetas com ousadia e intrepidez para entregar as mensagens que ele precisava falar ao povo e aos reis, alertando-os sobre as consequências que viriam sobre si, caso continuassem a trilhar os caminhos reprovados pelo Senhor. Certo? Então, a gente vai ver que 2 reinos eram o mesmo povo, dividido por causa de quê? Por causa da idolatria do Salomão. Por causa do pecado de Salomão, ele recebeu a sentença que se cumpriu no reinado de Roboão, que foi um camarada de coração duro, que quis arrochar mais ainda os impostos aí em cima do povo. Aí foi aí que Jeroboão se levantou na rebeldia. Roboão já era um cara desviado dos caminhos do Senhor, Jeroboão também, e a gente vai ver na história dos reis que só a misericórdia do Senhor. Após estudarmos o início da implementação do reino de Israel e a sua divisão por causa do pecado, nós entenderemos por que Deus levantou tantos profetas para fazer o povo, os líderes religiosos e os reis se arrependerem dos seus maus caminhos e retornarem para o Senhor e seus mandamentos. O que acontece? Por causa do desvio de conduta, do desvio dos propósitos do Senhor, a gente vai ver que no reino de Israel, todos os reis se desviaram dos caminhos do Senhor. Eu vou preparar em breve um estudo para esmiuçar essa questão de todos os reis, de Judá e de Israel. Eu falei agora aqui como primeira lição para a gente entender por que os profetas eles foram levantados. Então a gente precisava falar sobre os reis, sobre a história de como surgiu o reino de Israel, a divisão, enfim. Mas nós vamos fazer um estudo aí em breve falando só, esmiuçando bem essa questão aí dos reis. A gente vai ver que todos os reis de Judá, sem exceção, se desviaram dos caminhos do Senhor. Um mais do que o outro, cada um pior do que o outro. Os reis de Israel. E os reis de Judá, a grande maioria também, totalmente fora dos propósitos do Senhor. Até mesmo aqueles que faziam as coisas que o Senhor aprovava, ainda assim, em algum momento eles deram alguma rateada aí, como a gente costuma dizer. O rei Asa foi um
que não eliminou totalmente os altares idólatras. O rei Josafá, num determinado momento, não consultou o Senhor na hora de fazer aliança com Acabe, precisou passar um perrengue muito grande para entender. E outros reis aí, poucos reis de Judá, seguiram os passos do Senhor, mas mesmo assim, mesmo os que seguiram, ainda deram alguma rateada. O rei Ezequias, que depois que recebeu o milagre de ter a sua vida restaurada e por mais 15 anos ele andou dando uns mole também. O único dos reis de Judá que foi inteiramente fiel ao Senhor foi o rei Josias, um dos últimos reis de Judá. Foi o único que foi realmente inteiramente fiel, restaurou o culto como tinha que ser, conforme a lei, restaurou o livro da lei, tudo direitinho. Mas, como já havia um propósito de Deus que Judá seria entregue e que Josias não veria aquilo, Deus permitiu que ele fosse morto. Mas eu vou aprofundar isso em outro estudo, tá? Então, meu desejo é que essa lição fale aos nossos corações, porque no século XXI nós estamos vendo muitas dessas coisas se repetirem, inclusive a surdez espiritual do povo, dos líderes religiosos e dos governantes. Parece que quando a gente fala dessas coisas aí, dos profetas, vocês vão ver ao longo das lições que parece que a gente está falando dos dias de hoje. Um povo que permitiu idolatria, um povo que permitiu um monte de coisa errada na forma do culto, as lideranças corrompidas, os governos fazendo alianças erradas. Parece que a gente está falando dos dias de hoje, século XXI. Parece que a história se repete. Então, meu desejo sincero é que essa lição ela possa brotar no seu coração, edificar a sua vida, ensinar você a conhecer um pouco mais da palavra de Deus, a você e a mim também, porque quando eu estudo eu sou o primeiro a ser alimentado, quando eu estudo eu sou o primeiro a ser edificado. Eu vou colocar todos os textos bíblicos que eu citei escrito na descrição do vídeo para que você possa ler com toda a calma, conferir aquilo que a palavra de Deus ensina. E eu convido aqui, reitero a você o convite para você se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Clique no sininho, deixe seu comentário, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, me ajuda a divulgar esse canal para que esse evangelho seja pregado, né? Tá? E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.